É importante entendermos que são as nossas atitudes que emocionam o coração de Deus, e Ele se inclina de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais interessante em nosso favor. Ah, pastor Alessandro, mas Deus é tão bonzinho, meu irmão. Ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é bom para abençoar, mas Ele também é justo para punir. As tuas escolhas e decisões são assistidas por Deus. Você pensa que está lá e ninguém te vê. Você pensa que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você está livre. O Senhor está te olhando o tempo todo. Não importa qual sejam as leis, Deus está acima delas para aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o maligno não pode tocar na vida ou nas coisas daquele que pertencem a Jesus. Você tem um pacto com Jesus e Ele tem um pacto contigo, e não há nada que possa intrometer-se nisso e muito menos prejudicar esta união. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Os que já acharam, por favor, digam amém. Alguns ainda estão procurando. Atos 1 e 4. Na minha versão aqui diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus. Olhe para cá, por favor, meu irmão, minha irmã. Olhando para esse texto, a gente percebe, de uma forma muito simples, que a preocupação do Senhor Jesus, nos últimos momentos que ele está tendo com seus discípulos, é falar para os discípulos para que eles fiquem atentos, focados sobre a questão de serem cheios do Espírito Santo. No meio da conversa, os discípulos ainda tentam desviar a conversa, perguntando: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel, e Israel será novamente uma nação livre, e nós vamos reinar contigo? Eles estavam focados em uma vida apenas material, eles andaram com Jesus tanto tempo, e agora que nós vamos reinar contigo, Jesus muda o assunto. Olha, não percam tempo com isso, isso é coisa para o Pai. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês entendam que vocês vão receber poder, virtude do Espírito Santo. Ele virá sobre vocês. Com esse poder e com essa virtude é que vocês conseguirão, vocês serão minhas testemunhas. Isso acontecerá tanto aqui na cidade de Jerusalém, como em Judéia, Samaria, nos 4 cantos da terra. Só que Jesus impõe uma situação sine qua non. Jesus coloca algo essencial: você só consegue ser testemunha de Jesus se você for cheio do Espírito Santo. E antes de falar de receber poder, Jesus explica isso no versículo 4 e também no versículo 5, que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Olha, vocês foram batizados nas águas, não é isso? Mas agora vocês vão receber um novo batismo, o batismo no Espírito Santo, diferente do batismo de João. Enfim, irmãos, Jesus está muito preocupado em falar para os discípulos que a igreja que iria iniciar, ela deveria começar cheia do Espírito Santo.
ela deveria começar batizada no Espírito Santo, ela deveria começar falando em línguas estranhas, ela deveria começar cheia da manifestação dos dons espirituais. O início da igreja de Jesus, o projeto, o sonho dele era esse: vocês vão receber esse poder para poderem ser minhas testemunhas. E quando Jesus termina as suas últimas palavras aqui e sobe para o céu, os discípulos ficam ali olhando aquela cena, Jesus indo embora, imagina, desaparecendo nas nuvens. De repente aparecem 2 anjos e dizem: o que vocês estão vendo agora, isso vai acontecer. Vocês estão vendo Jesus ir embora, ele também voltará desse jeito. Então, olhe para cá. Se para a igreja de Jesus começar, o projeto era esse: poder, unção, virtude, presença, dons espirituais, línguas estranhas, a unção de Deus efervescente, o fogo do Espírito queimando no coração, o poder de Deus, um cristianismo vivo, avivado, real, com cura divina, com salvação em massa. Se esse era o projeto para começar, imagine, meu irmão, qual é o projeto de Deus para a igreja terminar na terra. Não há dúvida alguma que nós estamos vivendo os últimos tempos dessa igreja aqui na terra. O Brasil está passando pelo seu pior momento enquanto igreja evangélica, por causa da teologia da prosperidade. O esfriamento é total. O plano real funcionou, embora agora a gente viva uma inflação de certamente mais de cerca de 2 dígitos, embora isso não seja oficialmente publicado, mas sente-se no bolso que a inflação está muito alta. Mas a questão financeira trouxe uma certa lerdeza espiritual para os crentes. As pessoas passaram a ganhar mais, a terem mais condição de vida, aumentou o consumo e se esqueceram que precisam ser cheios do Espírito Santo. Tornaram as igrejas em apenas clubes de comunhão. As pessoas muito mal frequentam apenas um domingo à noite, talvez por desencargo de consciência, apenas para dizer que é evangélico e tem uma certa religião. Mas pessoas mesmo, a fim de serem cheias do Espírito Santo, dispostas a irem aos montes orar, ou nas madrugadas no quarto, pessoas interessadas em estudarem nos institutos bíblicos, a frequentar escola dominical, a estarem presentes num culto de ensino, isso é raro. Um dos maiores problemas nas igrejas evangélicas no Brasil, não só a Assembleia de Deus, várias outras denominações, é que você não encontra cultos semanais mais cheios. As igrejas estão vazias em todo o Brasil, porque o dinheiro chegou, a prosperidade chegou, pós-graduação, graduação e várias outras ocupações. Eu estou cansado, eu vou só domingo à noite à igreja. Mas esse esfriamento não é só no Brasil, o esfriamento ele é mundial. Os focos de avivamentos, ou seja, trocando em miúdos, olhe para cá, de grupos de pessoas a fim de Deus, a fim de viver um evangelho sobrenatural, a fim de viver esse projeto aqui de Atos 1 e 8, o grupo de pessoas a fim de viver isso é muito pequeno. A maioria se acostumou com uma religiosidade, em esquentar em bancos, participarem de reuniões, darem suas ofertas, seus dízimos, e não tem sede, não buscam o poder, não buscam os dons, não buscam as línguas, não buscam mais nada, apenas ouvem a boa música, ouvem mensagens de autoajuda, seus egos são inflados, voltam para casa acreditando que não vão ter problemas, que não vão ter dificuldades, que a vida é só vitória, só bênção, que é um mar de rosas essa vida, até que se frustram com o primeiro problema, com uma doença, com um acidente, com a morte de alguém, e se desviam da igreja, porque o evangelho prometido foi um evangelho em que não aconteceria problemas. Quando ao contrário disso, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então você vai à Europa e você vê um país inteiro distante de Deus, um pequeno grupo que busca em oração, em jejum, leitura da Bíblia diária, um grupo minúsculo. E você vê multidões nas ruas, viciadas em cigarro, viciadas em maconha, viciadas em álcool. Um dos maiores índices de suicídios hoje do mundo é Portugal. O governo português diminuiu o salário mínimo lá, imagine, de 600 euros para 480 euros, tem gente se matando. Enquanto que aqui no Brasil o salário mínimo, R$724, dá o quê? 200, cento e poucos euros. E lá o povo está se suicidando, se jogando debaixo dos trens, pulando dos viadutos nas autovias para serem atropelados. E enquanto a desgraça está comendo pelo mundo afora, a igreja não está vivendo, ou pelo menos todos não estão vivendo esse projeto de Atos 1:8.
serem cheios do Espírito Santo. Serem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos tomar, irmãos, escute isso, definitivamente uma decisão para a nossa vida. Se nós somos apenas frequentadores de igreja, esquentadores de bancos, religiosos de carteirinha, ou se nós vamos nos esforçar mais para buscar ao Senhor. Se nós vamos nos esforçar mais para buscar a presença de Deus, como era antigamente, oração, jejum, repito, monte, 3 horas da manhã colocar a testa no chão gelado num quarto, voltar a buscar o Senhor no templo, procurar chegar mais cedo para ajoelhar e orar, o que sempre foi o motor, o que sempre foi o dínamo da igreja de Jesus. O projeto não mudou. Jesus está indo embora para o céu, e Santa Ceia é um culto em que a gente celebra tantas coisas, e uma delas é a volta de Jesus, não é isso? Até que eu venha, diz o texto de Paulo. E, embora as pessoas saibam que este é o último momento da raça humana, da sociedade humana, você se lembra que nós estamos de novo à beira de uma terceira guerra mundial, aconteceu o problema das Coreias, aconteceu o problema da Síria, que maquiado ninguém fala, e agora a Rússia querendo cooptar a Crimeia, passando por todos os tratados da ONU, atropelando todos os acordos que existem no mundo. Nós estamos a um passo da terceira guerra mundial. Eu estava ouvindo o jornal em Madrid, e estava ouvindo o jornal 24 horas, e a mulher que dava a notícia com pânico, irmãos. Aqui a gente vê no Jornal Nacional, o Jornal da Globo, à noite, as pessoas falam dos problemas, mas está lá longe. Mas quem está na Europa está com medo terrível, porque se estoura a guerra da Crimeia, da Ucrânia, a Rússia, e entra a Inglaterra, a França, vem Estados Unidos, acabou, é terceira guerra mundial, e você e eu podemos viver isso. O que precisamos fazer enquanto o mundo está caminhando para o fim? O que eu e você precisamos fazer, definitivamente o que precisamos fazer enquanto o mundo se acaba? Precisamos nos manter cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma corrente elétrica, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele assumiu a responsabilidade da igreja de Cristo na terra. Jesus, quando estava para ir embora, disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou embora, mas vem alguém ocupar o meu lugar. E quando isso aqui que lemos acontece, Jesus vai para o céu. Dos 500 que ouviram isso, apenas 120 acreditaram. Foram para dentro de um cenáculo e ficaram 10 dias orando, esperando o Espírito Santo vir, esperando a promessa do Pai, esperando o batismo com o Espírito Santo. De 500, 120, imagine. Mas quando o Espírito Santo veio e os encheu poderosamente, começaram a falar em línguas, foram para o meio da rua e inauguraram a igreja fazendo missões. Inauguraram a igreja falando em línguas estrangeiras, e as pessoas do entorno de Jerusalém, que ali estavam na festa da colheita ou Pentecostes, ouviam aquelas pessoas falarem nas suas próprias línguas, um espanto, e ouviam falar das grandezas de Deus. Acompanhe o raciocínio. Espírito Santo encheu. Qual é a consequência imediata na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? Testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Você não cabe dentro de você mesmo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você fala de Jesus na escola, na faculdade, no trabalho, no trem, no avião, no ônibus, onde você estiver, porque o Espírito Santo te impulsiona. O maior sinal, se você é ou não é cheio do Espírito Santo, é como está a tua evangelização. Se você evangeliza muito, pode ter certeza que você está cheio do Espírito Santo. Agora, se você não fala de Jesus para ninguém, você está vazio, está oco, está seco, está pelo um fio da graça de Deus, porque a primeira consequência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a vontade, o desejo de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de convidar fulano, você tem que ir para o culto na minha igreja, amanhã domingo você tem que ir. Pastor, mas eu já convidei 1000 vezes. Chame a milésima primeira, quem sabe amanhã essa pessoa não vem. Quem é cheio do Espírito se torna testemunha. Quem é cheio do Espírito não fica com vergonha, não fica acanhado, mas abre a boca e fala e anuncia. Nós tivemos uma experiência tremenda aqui. Na minha época de solteiro, o pastor Marcos era o nosso líder de jovens. Durante 2 anos e 3 meses, nós passamos toda terça-feira indo para um monte. Era um grupo de jovens solteiros, todo mundo na prova, até o pastor Marcos solteiro na prova. E a gente ia para o monte orar, era sagrado, irmão, tempestade, raio, relâmpago, frio. E aquele grupo de jovens pegava a Kombi aqui e orar. Qual era a consequência daquela consagração toda? Qual era a consequência? Era um fanatismo? Era só ver estrela, raio, ter visão, mistério de Deus? Não. A consequência era que o Espírito Santo se transformava
transformava num gerador, num dínamo, e nos impulsionava para a rua. Domingo à tarde a gente estava fazendo ar livre com a equipe Filipe em várias comunidades aqui da ilha. Durante 2 anos e 3 meses tinha monte, e durante 2 anos e 3 meses tinha evangelismo, domingo à tarde, com ar livre, cruzadas. E o que era o ponto principal é que a gente gastava tanto tempo em consagração e oração, porque o nome do trabalho era Equipe Filipe, por causa do diácono Filipe, que chegou em Samaria e curava os enfermos no meio da rua, pregava no meio da rua, os milagres aconteciam. Vários testemunhos aconteceram nas nossas vidas naquela época, porque os demônios eram manifestos no meio da rua. Uma vez lá em Monte Sião, no Dendê, uma mulher caiu endemoniada no meio da rua, todo mundo juntou, expulsa demônio, sai, e sempre com esses sinais, com essas evidências, muita gente se convertia. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você prega o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, os sinais acontecem consequentemente. Não é ser cheio do Espírito apenas para um fanatismo, apenas pelo prazer do reteté, que é prazeroso, é maravilhoso e tem que dar lugar mesmo, mas é para te impulsionar, para ser testemunha. Projeto de Jesus: primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Segundo, você será minha testemunha. Agora, sábado passado, estava ministrando na vigília lá em Castanheira do Ribatejo, norte de Lisboa, uma igreja de brasileiro. O pastor Robson Ferreira, baiano, está lá lutando há 4 anos, sobrevivendo, fazendo uma grande e linda obra para o Senhor lá. E na igreja dele havia uma mulher que vivia na prostituição. E um marido dela, português, casou-se com ela, e ela morava lá no prostíbulo, e ficava no prostíbulo o dia todo, continuava trabalhando. Imagine que loucura, era o trabalho dela. E ele em casa, casado com ela, e eles frequentando a igreja. E a mulher já há algum tempo na igreja, mas continuava na prostituição. Mas naquela vigília, Jesus, que é especial, que não vê como eu e você vemos, a gente vê o exterior, nós somos cheios de cismas, mas Jesus conhece o coração. Irmão, Jesus batizou aquela mulher com o Espírito Santo, ela começou a chorar e falar em línguas. No dia seguinte ela fez as malas, tirou tudo, saiu do prostíbulo, voltou, ficou definitivamente na casa do marido, e as últimas notícias é que ela está crente, falando em línguas, cheio da graça. Adeus prostituição, agora ela só quer Jesus, e está pregando o Evangelho, participando do evangelismo da igreja. Por quê? Porque este é o trabalho do Espírito Santo. A religiosidade, ela agrega muito pouco. Há quem diga que a religião é um freio, mas isso não serve para muita coisa. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você arde no peito a vontade de falar de Jesus, você está com uma vontade de brilhar e de anunciar Cristo em quaisquer lugares onde você esteja. Por que o evangelismo na igreja está menor? Porque existem menos pessoas cheias do Espírito Santo. Porque a disposição de falar de Jesus, de pregar, de anunciar, seja com folheto, seja na cadeia, seja no hospital, seja obra missionária, onde estão os jovens que vão deixar seus empregos maravilhosos e sofrerem por missões, onde estão? Ei, Jesus! Agora, por que esse déficit? Por que não existe mais esse grande número? Repito, enfatizo, poucos estão cheios do Espírito Santo. Os projetos são pessoais, carnais e egoístas. Jesus está falando para a sua igreja: eu estou indo embora. Fiquem preocupados com tempos e estações. Isso é problema, isso é da autoridade do Pai. Eu só quero que vocês fiquem focados no seguinte: vocês vão receber o poder do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Segundo, sejam minhas testemunhas. Falem, anunciem, preguem o que vocês aprenderam de mim. E terceiro, que isso seja feito no lugar onde você vive, num município próximo, em outro estado, em outros países. Primeira condição do projeto de Cristo: poder para testemunhar, ser cheio do Espírito. Segundo, ser testemunha, não ter vergonha do Evangelho de Cristo, anunciar, testemunhar com a sua vida pessoal, assumir que você é crente mesmo e não tem vergonha da palavra de Deus e nem do Evangelho, e não vai nesse vai da valsa da sociedade com questões de homossexualidade, com questões de sensualidade. Você é crente mesmo, radical, você não está fechado com carnaval, você não admite questões sexuais fora da palavra de Deus, você não aceita a homossexualidade, você não aceita a roubalheira, você não aceita cartas marcadas, você não aceita a corrupção, porque você segue a um Cristo que diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade, o caminho e a verdade e a vida.
E além de ser uma poderosa testemunha, cheia do Espírito, somente assim você será. Você tem que estar disponível. Disponível. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Disponibilidade. Irmãos, vamos fazer agora um trabalho evangelístico, domingo à tarde em tal lugar. Isso é problema no Brasil todo. Eu disse no início que um problema grave que existe hoje no Brasil é poucos crentes congregando dia de semana. Isso é o chororô de todos os pastores que eu conheço por onde eu prego. Raríssimas exceções. Segundo problema, ninguém quer mais evangelizar. Se uma igreja tem 100 membros, evangelismo, parecem 5 para o evangelismo. E não é que os outros 95 estejam evangelizando. Olha, eu não vou no evangelismo oficial da igreja, mas eu evangelizo no trabalho, pastor. Eu evangelizo no trem, pastor. Não evangeliza coisa nenhuma. Evangeliza coisa nenhuma. Há uma massa de evangélicos hoje no Brasil que aprendeu a ir ao templo só para receber vitória e não toque nesse assunto, não me peça mais nada. Mas não é esse o projeto que a gente vê aqui em Atos 1:8. O projeto não é esse. Não foi isso que Jesus falou. Você tem que estar disponível. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Aonde você e quando você estará disponível para o reino do Senhor? Existem muito glamour na Europa, né, irmãos? Pregar na Europa é maravilhoso mesmo. Quando a gente sai para passear, e quem tem formação em história, então, aí que a gente fica doido, porque a gente vê coisas que a gente leu nos livros. Mas a realidade espiritual, olhe para cá, é uma desgraça. Ninguém quer saber de Deus, de Jesus, de Bíblia. Ninguém quer saber. Tudo é liberado. Tudo é à vontade. Eles perderam, escute isso, a consciência de pecado. Não existe mais noção de pecado. Como é que você ganha uma pessoa para Jesus se para ela nada é errado? Contanto que eu pague meus impostos e não entre na vida do outro. Se eu tentar roubar alguém, bater em alguém, agir com violência, aí a prisão é segura, a polícia entra em ação. Mas questões sensuais, sexuais e outras questões é liberado. A pessoa perdeu a noção de pecado. Aqui no Brasil isso ainda não foi totalmente trabalhado. Há uma força terrível para que isso aconteça. Repito, enfatizo, principalmente nas questões homossexuais. Estão querendo fazer uma lavagem cerebral para que você ache isso tudo normal e bota beijo gay na TV e repete 1 milhão de vezes em todos os canais, aquela sem vergonhice, um monte de homem beijando na boca de homem, achando que isso é o máximo. Uma lavagem cerebral para que a população se acostume. Mas nós não vamos deixar que a população se acostume, porque nós vamos pregar que isso é pecado. Nós seremos profetas desse último tempo e diremos: isso é errado, isso é errado, isso é a volta de Sodoma e Gomorra, a destruição está para chegar. Mas só entende tudo isso quem está com sede, quem tem vontade de ser cheio do Espírito Santo. Quem não tem, não há interesse nessas questões. Pergunto a você, você está disponível para fazer a obra de Deus? Na minha adolescência aqui na DIG, o sonho de adolescente da DIG na minha época aqui, era ser missionário. Eu vou largar tudo. Ai meu Deus, eu vou largar tudo, eu vou fazer missões. Ai Jesus, eu vou fazer isso e aquilo. Onde estão os sonhadores que querem abrir trabalhos no Brasil? Onde estão os sonhadores que querem gastar suas vidas pregando o Evangelho? Onde for. Porque eu preguei na Europa essa semana, mas daqui uma semana eu estou lá na região de Irecê, Canarana, América Dourada e Cafarnaum. Você conhece o sertão da Bahia? Eu estou lá, não importa se é Europa, se é o sertãozão. Eu vou onde o Senhor mandar, não há nenhum glamour nisso, é apenas uma questão de obrigação. Fui chamado para isso e estou cumprindo o meu chamado. E não há nenhuma soberba e vaidade nisso, apenas eu quero que você entenda que Deus não quer um disponível, Deus quer todo mundo disponível, Deus quer usar todos, Deus quer te usar nesse último tempo para fazer a sua obra. Mas volta ao início da ministração, a parte que plasma, que fundamenta esse projeto de Cristo. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Quem não está nem aí para o Espírito Santo, consequentemente não vai ser testemunha e consequentemente nunca estará disponível. Não é para ir para a China, para o Paquistão, lá para o fim do mundo, não. Não estará disponível nem para ganhar o vizinho de porta. Nem o colega de sala de aula, não estará disponível para nada. Sem o Espírito Santo, essa testemunha não é verdadeira, é um vaso vazio, quebrado e furado, que não serve para ser usado pelo seu Senhor. Nessa noite de ceia, a palavra que Deus coloca no meu coração para falar para você é essa: seja cheio do Espírito.
seja testemunha de Jesus, esteja sempre disponível. Fique de pé na presença de Deus.